Márcio com mais um vídeo aí pra vocês. Mas antes de falar sobre o livro, eu quero avisar que eu fiz uma página do canal lá no Facebook. Eu vou deixar o link da página aqui na descrição deste vídeo aqui. E por favor, dá uma passadinha lá para conhecer. Não pretendo apenas postar coisas que tenham a ver diretamente com o canal, mas sobre livros aí em geral, né, e outras coisas interessantes aí também. E se vocês aí tiverem uma página também, eu sei que muitos que acompanham meu canal têm um canal literário também, pode deixar o link da página aí nos comentários, né, que eu vou lá e dou uma curtida também, ok, gente? Então vou lá. E o livro da vez é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Para quem não conhece o autor, Marcelo Rubens Paiva, ele é um jornalista, dramaturgo, escritor, né? Ele tem vários livros aí publicados. Ele também é colunista do jornal Estado de São Paulo. E este livro aqui, gente, foi o primeiro livro dele, né? Foi publicado em 1982, né? Ele tinha apenas 20 e poucos anos quando ele publicou este livro, né? Ele era muito jovem. E este livro foi um grande sucesso na época, né? Foi um best-seller na década de 80. E eu gostei muito do livro, gente. Eu diria que é um livro que traz uma narrativa aí um pouco ousada, um pouco descarada, mas principalmente sincera, né? Ele consegue nos passar uma sinceridade, né, ao nos contar as coisas que aconteceram com ele aqui no livro. Bom, este livro aqui é uma autobiografia em que ele vai nos contar sobre um acidente que aconteceu com ele e acabou deixando ele tetraplégico, né? Isso mudou radicalmente a vida dele. Tudo aconteceu quando ele estava tomando banho numa lagoa junto com os amigos. Aí ele foi pular numa parte do lago que ele não sabia que tinha apenas meio metro de profundidade. Com isso ele acabou fraturando a quinta vértebra cervical, que é uma lesão gravíssima. Já ali ele já poderia ter morrido. Levaram ele para o hospital, ele passou por uma cirurgia lá no pescoço. Uma cirurgia bem delicada, mas ele acabou perdendo os movimentos do pescoço para baixo. Com a recuperação, né, a fisioterapia, ele ainda conseguiu, né, recuperar os movimentos do braço, mas até hoje ele é preso numa cadeira de rodas. Antes desse acontecimento, ele era um jovem extremamente ativo. Ele era um universitário, né, ele estudava engenharia agrícola, se não me engano, na Unicamp, lá em Campinas. Ele tocava muito bem violão, às vezes ele juntava os amigos dele e faziam shows em diversos eventos. Ele tinha o sonho de seguir a carreira musical também, a gente vai descobrir isso aqui no livro. Bom, e com esse acidente, de repente, ele se vê preso numa cama dentro de um hospital. Ele, junto com outros colegas lá da faculdade, eles eram muito envolvidos, né, com a política, eles participavam muito, então o livro vai falar um pouquinho sobre isso também. E ele também era um pouco mulherengo, então ele vai falar aqui sobre alguns casos que ele teve, algumas aventuras amorosas que ele passou. Enfim, ele é um jovem muito ativo, né, se comparar aí com outros jovens da época e hoje em dia também. Bom, e com esse acidente, de repente, ele se vê preso numa cama dentro de um hospital, podendo olhar somente para o teto. Era a única perspectiva que ele tinha, porque a lesão era tão grave e tão delicada que não podiam nem levantar a cabeça dele enquanto ele não se recuperasse. Então, na maior parte do livro aqui, a gente vai acompanhar ele aí, preso nessa cama, olhando para o teto. Então se preparam, porque vocês vão ler muita descrição de um teto de hospital. Ele começa a escrever muito, né, o que ele está olhando no teto. Ele leva isso até com certo humor. Mas então, enquanto ele vai nos contando todo o processo de recuperação dele lá no hospital e toda a reflexão que ele tem sobre esse acontecimento, ele vai intercalando isso daí, nos contando sobre vários momentos marcantes da vida dele, da infância dele, da adolescência dele, que é muito interessante. Nesses relatos aí sobre os momentos, né, marcantes aí da vida dele, a gente vai conhecendo um pouco sobre o que se passava na cabeça dos jovens lá da década de 70. Ele, com os amigos dele, faziam coisas que eu acho até um pouco ousadas para a época, né? Eu não sei se eram já ousadas para a época. Mas então, para vocês entenderem, eles levavam uma vida no estilo sexo, drogas e rock and roll. Gente, é importante lembrar que este livro aqui não é um livro juvenil, tá? É um livro aí voltado para o público jovem adulto, né? Por causa desse conteúdo mesmo que a gente vai encontrar aqui no livro, ok? As partes que eu mais gostava aqui eram os relatos dele sobre as aventuras, né, amorosas dele, né, as ficantes, as namoradas, né, que ele teve, eram as partes que eu mais gostava. Mas uma parte muito interessante do livro é sobre, né, quando o pai dele foi preso, né, foi levado pelos militares. Ele era filho
do Rubens Paiva, que era um deputado na época, ele era opositor ao governo. Bom, na época eles estavam em plena ditadura militar. Certo dia os militares invadiram a casa dele e levaram o pai dele embora, né? E o pai dele desapareceu. E não se sabe até hoje direito o que aconteceu com ele, mas hoje ele é dado como morto, né? Bom, e o Marcelo Rubens Paiva fala como isso mexeu muito com ele, né? Ele era uma criança ainda na época, né? E como ele acabou sentindo muita falta do pai. E nas partes que ele fala sobre o tratamento lá no hospital, nos prende muito também, porque a gente quer saber como vai ser o processo de recuperação dele, né? O que os médicos vão fazer ali, né? Qual o procedimento, quando ele vai poder se levantar e ficar na posição sentada, né? E ele ficava muito ansioso com isso. Então essa ansiedade dele também passava pra gente, tá? Então nos prende muito isso. Mas enfim, gente, o que eu mais gostei deste livro foi a sinceridade dele. Ele diz que este livro aqui não tem a intenção de ser um livro motivacional, não é um livro com a intenção de trazer esperanças, nada disso, né? Pelo contrário, ele diz aqui, né, que ele não é nenhum herói, que ele tem muitos defeitos e ele deixa muito claro os defeitos dele aqui na narrativa. Isso é uma das coisas que eu gostei do livro, né? Bom, tem momento que eu achei ele um pouco convencido, tem alguns momentos que eu achei ele mulherengo, né? Um pouco mulherengo, tem momentos que eu achei ele um pouco machista, tem algumas atitudes dele aqui que eu desaprovei, né? A maneira como ele trata a enfermeira que cuidava dele quando ele já estava em casa. Tinha uma enfermeira chamada Estela e ele trata ela muito mal. No livro ele chega a chamar ela de imbecil. E ele disse que não ia nem um pouco com a cara dela. E toda vez que ela tentava se enturmar com os amigos dele, né, tentava conversar com ele e os amigos dele, ele dava nem um pouco de bola para ela, né? Eu não gostei dessa atitude dele e ele não deixa bem claro por que ele não gostava dela, né? A única coisa que ele diz é que ela não era uma pessoa esperta, apenas isso. Então foi uma atitude que eu desaprovei totalmente, né? Mas tirando isso, né, eu gostei muito do livro e eu gostei muito dessa forma de ele mostrar esses defeitos dele, né? Essa sinceridade dele. Mas enfim, gente, então fica a dica aí de um livro incrível, tá? Um livro muito bacana. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Por favor, dê um like para ajudar. E curtam lá a página do canal agora, né, que eu fiz. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau para vocês.